pessoal, tudo bem? Vamos nesse vídeo entender um pouquinho mais sobre a divisão meiótica. Quais são as suas fases, como que ela ocorre, um pouquinho do que acontece com o material genético nessas células que entram em meiose. Então, vem com a gente que a gente explica mais. Gente, a meiose, diferente da divisão mitótica, acontece em duas fases, que a gente chama de meiose 1 e meiose 2. E em cada uma dessas fases, nós temos as 4 etapas normais que nós vemos também em mitose, que se chama prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose 1, nós vamos ter a prófase 1, metáfase 1 e assim sucessivamente. Nessas duas divisões celulares, a gente vai ter apenas uma multiplicação de material genético, apenas uma intérfase completa. A intérfase é igualzinha em uma célula que entra em mitose ou em uma célula que entra em meiose. Então a gente vai ter lá uma intérfase com 3 fases, G1, S e G2. Na fase G1 ela vai ter a sua utilidade no tecido, ela vai ter um grande metabolismo, um crescimento celular. Na fase S a gente vai ter síntese de material genético, então esse material genético ele se duplica. E na fase G2, nós vamos ter ali a preparação para entrar em divisão celular, né? E no caso, para entrar em meiose. Temos os pontos de checagem, verificamos o material genético e entramos em meiose. Quando ela decide entrar em meiose, ela vai entrar em meiose 1, na prófase 1. Nessa primeira etapa, a gente tem como objetivo reduzir a quantidade de material genético. E é por isso que a gente chama a meiose de divisão reducional e a mitose de uma divisão equacional, onde eu vou ter a mesma quantidade de material genético desde que a célula inicia, né, a divisão. Então a célula mãe tem uma quantidade X de material genético, as duas células filhas vão ter a mesma quantidade X de material genético da célula mãe. Aqui na meiose não. A célula mãe que entrar em divisão vai gerar 4 células filhas com metade do material genético cada uma que a célula mãe original continha. Então nessa primeira divisão, que é a meiose 1, a gente vai ter esse objetivo, reduzir a quantidade de material genético, e ela é chamada de divisão reducional. Para que a gente tenha essa divisão, a gente tem uma coisa muito importante que acontece aqui na prófase 1, além de todas as etapas comuns de uma prófase, que é, por exemplo, né, a formação das fibras do fuso, o afastamento dos centríolos e centrosomos para os polos opostos, a desintegração da carioteca e do nucleolo, nós vamos ter o pareamento dos cromossomos homólogos. Isso não ocorre em mitose. Então, o pareamento dos cromossomos homólogos vai fazer com que esses cromossomos cheguem bem próximos uns dos outros. Isso vai acontecer para que, durante a anáfase 1, eu tenha a separação dos cromossomos homólogos e é aí que eu vou ter a redução do material genético. Tá? Eu vou mandar um cromossomo do par para cada célula filha dessa primeira divisão. Porém, quando eles estão pareados e ficam bem próximos, eu posso ter aqui um evento que se chama crossing over ou permutação. A permutação é a permutação de material genético entre as cromátides dos cromossomos. Quando eles estão assim, pareadinhos, eu falo que eu tenho uma tétrade, tá? Essa tétrade é o pareamento aqui, o conjuntinho, né, das 4 cromátides, 2 cromátides irmãs deste cromossomo, 2 cromátides irmãs deste cromossomo. Normalmente, essa permuta de material genético ocorre entre as cromátides do meio, porque ficam mais próximas, mas ela pode acontecer em vários pontos do cromossomo. Quando eu tenho aqui essas cromátides se encostando, se cruzando, eu posso ter ali uma junção dessas cromátides que eu chamo de quiasma, que pode fazer com que quando eu separe esses 2 cromossomos na anáfase, eles levem um pedacinho do seu cromossomo homólogo junto com o seu material original. Então eu vou ter uma permuta de material genético. O crossing over, ou permutação, ele tem chances de acontecer entre genes e a gente estuda isso em genética, tá? É um ponto aí para ser estudado em genética sobre a variabilidade causada pelo crossing over nos gametas
que se originam de uma meiose, tá? Então aqui na prófase 1 eu tenho dois eventos importantes, né? Decorrentes do pareamento dos cromossomos homólogos e a possibilidade de existir crossing over. Então é bem comum isso acontecer, né? Essa permutação, esse crossing over. Depois disso, gente, nós podemos aqui também, assim como na mitose, ter uma fase intermediária entre a prófase e a metáfase, que nós chamamos de prometáfase, ou nós vamos diretamente para a metáfase. Aqui na metáfase, esses cromossomos, eles são encaminhados pelas fibras aqui do cinetócoro para o meio, né, da célula, aqui para o equador celular, assim como acontece na mitose. Porém, na mitose eu tenho uma fileira de cromossomos. Aqui eu vou ter o pareamento deles antes de ter essa fileira. Então eles ficam aqui localizados no centro, né, aqui no equador celular, aos pares. Eu não tenho mais uma ligação entre os cromossomos homólogos, porém eles continuam ligados pelos quiasmas. A partir do momento que os microtúbulos aqui das fibras do cinetócoro começam a se degradar, eu vou ter a tração, né, desses cromossomos em direção aos centrosomos. Eles vão se separar para os polos opostos da célula e eu tenho aqui a visualização do resultado, né, do crossing over, que é este cromossomo laranjinha aqui carregando um pedacinho verdinho do seu homólogo e o seu homólogo carregando um pedacinho laranjinha dele. E aqui embaixo a mesma coisa ocorreu com este par de cromossomos homólogos. Depois disso, ao final da anáfase, eu tenho o início da citocinese, que vai ser a minha divisão do citoplasma. Eu tenho a descondensação ou desespiralação dos cromossomos, a reconstituição da carioteca e do nucleolo, certo? E aí a gente pode ver aqui que ao final da meiose 1 eu tenho a formação de duas células filhas que já tem metade do material genético original. Porém, esse material genético ele está duplicado, mas eu já não tenho pares de cromossomos. Eu tenho apenas um representante de cada par aqui dentro. Sendo assim, né, esta célula, quando ela entrou em período de divisão, quando ela decidiu entrar em divisão lá na intérfase, na fase S, né, que ela multiplicou o seu material genético, antes disso acontecer, ela era considerada 2N igual a 4. Quando ela entrou em fase S e teve a duplicação do material genético, ela é considerada 2N igual a 8, certo? Quando eu chego aqui ao final da minha divisão, ela já é considerada N, haploide, tá com metade do material genético. E a gente pode dizer aqui que ela é N igual a 2, né? Igual a 2 cromossomos, ou N igual a 4C, que é igual a 4 cromátides. Eu sei que ali dentro eu tenho 2 cromossomos duplicados, certo? Então, se eu não tivesse com o evento aqui do crossing over, né, que trocou esse material genético para mim, eu teria núcleos sem permuta dessa forma, com os cromossomos inteirinhos originais. Quando eu tenho essa permuta, eu gero variabilidade genética, e a gente pode entender melhor o que vai acontecer na meiose 2. Então vem comigo para a próxima lousa. Bom, gente, e aqui na meiose 2, nós vamos ter as duas células filhas que foram originadas na primeira divisão, realizando uma divisão que nós chamamos de equacional. Então ela vai ser bem parecida com uma mitose, tá? Então a única diferença é que antes dessas células realizarem a meiose 2, eu não vou ter um período de intérfase normal, eu não vou ter crescimento celular, eu não vou ter uma alta atividade do material genético de síntese de proteínas. A gente pode até falar que existe aqui entre a meiose 1 e a meiose 2 uma intérfase 2, mas ela não é muito comentada normalmente, tá? Então a gente tem aí uma pequena atividade da célula, o nucleolo que ele foi reconstituído durante a telófase 1, ele vai ter ali a liberação de ribossomos, esses ribossomos vão produzir algumas proteínas, e essas proteínas normalmente são responsáveis pela continuidade da divisão, tá? Mas na prática aí, né, na forma como a gente estuda a meiose, então a gente fala que ela não passa por um período de intérfase entre a meiose 1 e a meiose 2, tá? Então eu não vou ter crescimento celular, eu não vou ter atividades normais de uma intérfase, ela já vai partir direto para uma segunda divisão. Aí nós vamos entrar aqui na prófase 2. Durante a prófase 2 eu tenho
formação das fibras do fuso, centrômeros e centríolos sendo empurrados para polos opostos da célula, fragmentação da carioteca e do nucleolo, condensação ou espiralação dos cromossomos. A mesma coisa vai acontecer nas duas células filhas originadas da primeira divisão. Depois disso, elas entram em metáfase 2. Aqui na metáfase 2, eu vou ter esses cromossomos alinhados no equador celular através da guia aqui, né, das fibras do cinetócoro. Esses cromossomos, eles vão ficar na mesma posição que acontece na mitose, tá? E aqui na minha anáfase 2, eu vou ter a separação das cromátides irmãs desses cromossomos. A mesma coisa que acontece na mitose. Então, qual que é a diferença da meiose 1 para a meiose 2 e da mitose? Na meiose 1, eu tenho separação dos cromossomos homólogos, é importante que vocês lembrem isso, tá? Então, na anáfase 1, eu tenho separação dos cromossomos homólogos. Na minha anáfase 2, ou na anáfase da mitose, eu tenho separação das cromátides irmãs. É bem importante vocês lembrarem disso daqui, tá? Separei aqui esse material genético, eles foram afastados para polos opostos, aí eu entro em telófase. Eu vou ter a citocinese, que é a divisão do citoplasma, reconstituição da carioteca e do nucleolo, as fibras do fuso elas vão desaparecer, elas vão se desfragmentar, tá? E como houve permuta, que acontece lá em prófase 1, né, ou crossing over, a gente vai ter aqui a formação de 4 células filhas com metade do material genético da célula mãe, e esse material genético ele vem permutado. Isso vai fazer com que eu tenha aumento de variabilidade genética. Mas por quê? Observem aqui. Ao final da minha telófase 2, quando a citocinese acabar, eu vou ter a formação de gametas ou células haploides, nem sempre vão ser gametas, né? Mas células haploides, que elas são uma diferente da outra em relação à constituição do seu material genético, por conta da permuta. Então eu tenho 25% de cada tipo celular. Já aqui em cima, ó, se nesses núcleos não tivesse ocorrido permuta, se o crossing over não tivesse acontecido durante a prófase 1, eu teria apenas 2 tipos de células haploides sendo formadas, tá? Então eu teria aqui 50% de cada tipo. Eu aumento, eu dobro, né, essa quantidade e eu aumento a variabilidade genética dos indivíduos que vão vir aí, se essas células originarem gametas, se fizerem parte de uma fecundação. Aumento de variabilidade genética é o que gera o crossing over, tá bom? Então, se essa célula, quando ela estava em intérfase, antes de entrar em divisão, ela era 2N igual a 4, agora eu tenho células que são N igual a 2. Certo, gente? Então, até o próximo vídeo.